porto delas. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Oi, eu sou a Thaís, sou engenheira de infraestrutura aqui na BTP, trabalho aqui há 6 anos e hoje eu vou contar a minha história para vocês. A infraestrutura de um terminal, ela trabalha basicamente para dar condições para que exista uma operação. E a operação aqui da BTP é justamente a movimentação de containers. Então, o tempo todo, a gente trabalha levantando necessidades, né, de uma certa forma, vendo aquilo que a gente pode aprimorar e também com um pé sempre no futuro para aprimorar processos e fazer uma melhoria para o terminal como um todo. Eu entrei, na verdade, na área portuária há mais ou menos 12 anos atrás, numa obra de uma expansão de um terminal no Nordeste. Eu formei em São Paulo, eu fiz Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Sou engenheira civil de formação. Trabalhei 5 anos em São Paulo e aí tive essa oportunidade de trabalhar nessa obra de expansão desse terminal no Nordeste. Lá eu fiquei por 3 anos, era um terminal muito grande, ferroviário, né, ligado à mineração. Depois eu vim transferida, né, para uma outra obra de uma outra expansão aqui no Porto de Santos. Por mais que esteja daqui, né, eu sou local aqui da região. E aí vim transferida para essa obra que eu passei também mais uns 2 anos. Aí estive fora um pouco desse mercado portuário e aí retornei entrando aqui na BTP em 2018. Quando surgiu a vaga para poder trabalhar na BTP, né, surgiu essa vaga, que é a vaga que eu me inscrevi e que eu entrei, quando eu fui olhando todos os requisitos, basicamente era tudo que eu já tinha feito na vida. Então, para mim foi incrível, assim, ver a descrição da vaga, ver que eu tinha realmente esse perfil. E aí eu me apliquei, foi um processo longo, um processo de 5 etapas. Lembro muito bem, assim, dessa emoção, né, de poder fazer parte do processo e depois quando vinha a ser efetivada para trabalhar aqui na BTP. Na verdade, até isso foi um encontro, né? Eu também não conhecia o Porto, eu cheguei aqui no meu primeiro dia, até para entregar a documentação, eu encontrei a Thaís, falei, nossa, legal, não tô sozinha, né? Tem alguém comigo aqui. Cara, é muito engraçado isso, a Karina e eu, nós estivemos aqui no mesmo dia, nós trouxemos a nossa documentação e assinamos no mesmo dia. E também fizemos a nossa integração juntas, né? A integração aqui é uma semana de integração, então nós estivemos juntas neste momento. E foi muito interessante porque a gente já se conectou logo de cara, né? Porque eu já trabalhei no segmento de engenharia e a Thaís é uma engenheira. Então a gente já começou a falar um pouquinho do segmento de engenharia e já teve total conexão. E aí a Thaís trocou muito comigo sobre o Porto, né? Porque ela já tinha mais conhecimento que Porto que eu. Então foi bem interessante, assim, porque a gente começou juntas, a gente formou uma amizade. É claro que eu sabia que ela ia estar no setor e eu estava em outro totalmente diferente, de diretorias diferentes. Então, todo tempo a gente se esbarra aqui dentro de projetos, né? Mas o mais interessante é que sempre que a gente se encontrava, agora nem tanto, né, porque a nossa interação está mais próxima, mas antes, quando era mais longe, a gente sempre se encontrava e falava, olha, passou 1 ano, hein, né, no sentido de comemoração, né, aí quando passava o 2º ano, olha, passou 2 anos, hein, né, então a gente sempre se encontrava e juntos comemorávamos o fato de estarmos mais 1 ano podendo contribuir para que essa empresa pudesse, né, ser o que é, e, enfim, estar onde está. Hein? Então,
assim, para nós, é sempre assim, né? E é muito interessante que todas as vezes que eu encontro outras pessoas que estiveram nessa mesma integração, nós temos essa relação, olha, vamos lá, né? Mais um ano, né? Então é muito bacana, assim, muito bacana, assim. A Thaís também participa de alguns projetos aqui dentro, ela é bem atuante, então dentro de Semana de Educação, de projetos que a gente tem no BTP para Todos e outros projetos, ela está sempre envolvida nos projetos, ela é uma multiplicadora nata, né? E como eu sou de uma área que desenvolve multiplicadores, né? Então assim, conectou super, né? E a Karina é muito especial, ela é capaz de te encontrar em qualquer situação, faz uma leitura sobre você, e aí fala, se quiser conversar, eu tô aqui à disposição, sabe? Ela sempre mantém esse canal muito aberto, você tem sempre essa escuta ativa, sabe? É muito bacana, é muito prazeroso poder trabalhar com ela. Ela vem muito para agregar com o conhecimento dela, e a gente todo ano pensava, né? Porque a empresa tem uma comemoração, a cada 5 anos você é premiado, reconhecido, a gente falava, mais um ano, daqui a um ano a gente vai estar lá, e junto com toda a turma que entrou com a gente. Então, esse ano que passou, nós fizemos 5 anos e juntas estávamos lá, tiramos foto, foi assim, foi muito gratificante, né? Porque ela é uma pessoa que entrou comigo, né? Então, acho que a gente patrocina, mas a gente fica feliz, meio que torcendo, né? Tem uma conexão, e a conexão feminina mesmo, né? Porque entramos nós 2 mulheres naquele dia. Então, também tinha essa particularidade, o resto eram homens, né? Então, a gente já meio que conectou ainda mais, assim. Bom, hoje nós temos um total de 160 mulheres que trabalham aqui na BTP, representa 10% 11% do nosso quadro, né? A gente sabe que ainda é pouco, mas dessas 160, metade já está na área operacional, que era uma área genuinamente masculina, né? O setor portuário tem essa característica, até porque vem muito trabalho braçal. Então é um trabalho que a gente também tem que fazer de inclusão lá para poder contratar desse pool. Eu tinha um sonho, né, de retornar para próximo da minha cidade, já que eu estava fora desde a minha faculdade, de poder ficar perto da minha família, poder acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos, estar junto aos meus queridos, né? Eu sempre quis, na verdade, isso tem muito a ver com um propósito, né? O meu propósito, o tal do Ikigai, né? Ikigai quer dizer propósito. Qual é o seu propósito de vida? Aquilo que te motiva, aquilo que te faz ir além, aquilo que você acorda todo dia e fala, cara, tá difícil, eu tô cansada, mas eu vou porque é acima dessas minhas questões principais, né? Vai muito mais além daquilo que você vê ali nesse seu primeiro instante, assim, nesse primeiro flash, assim. De você realmente estar fazendo algo que contribua, sabe? Algo que você realmente possa sentir que você tem um significado ali, sabe? Porque aquilo que é material, aquilo que é mundano, né? Aquilo que está próximo, né? Só viver para pagar boleto, eu acho que isso não sustenta a vida de ninguém, né? No final, você sempre tem que ter um propósito. Então, veio daí, assim. Trabalhar com infraestrutura traz você poder melhorar a vida das pessoas. E aqui na BTP a gente consegue, né, nesse setor especificamente, a gente acaba fazendo isso de uma forma muitas vezes direta ou indireta. Mas é isso, trazer uma melhoria através da minha função, trazer uma melhoria para a vida das pessoas como um todo. Então, quando a gente fala assim, puxa, a gente está dando condições para o terminal poder movimentar mais containers, aí nesse caso a gente está falando em emprego para as famílias, a gente está falando uma mudança de uma sociedade, da cidade. Então, hoje nós temos gerentes 20, 10 são mulheres, né? E daqueles outros 80 que eu falei, são 160, 80 na área operacional, tem analistas, coordenadores, mas na gerência são 10. Muitas vezes ser uma das poucas mulheres do setor traz desafios,
Hoje a nossa realidade é bem diferente, a gente já tem muito mais mulheres nesse setor, mas por outro lado, é muito bacana poder presenciar essa evolução, essa mudança que a gente está vendo na sociedade como um todo. Então, a gente acaba trocando e mostrando que realmente é possível a gente se dividir, a gente trabalhar, né? É possível administrar essas grandes tarefas aí do dia a dia. E por outro lado, como sendo mulher, a gente sempre acaba trazendo um outro olhar e uma outra relação com as pessoas, sabe? De sempre ter um cuidado a mais, de sempre, olha, né, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, pessoal, né, eu acho que, né... E para concluir a questão desse quantitativo, né, metade do nosso nível gerencial são mulheres. Então, no nosso 50% de liderança mulheres, gerentes, perdão, são ocupados por mulheres já. A gente acaba encontrando o toque feminino, né? O jeito feminino de fazer algumas coisas, de lidar com algumas situações, mas de uma forma que só uma mulher consegue fazer, não tem jeito, né? Porto Delas. Oferecimento Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Então, eu sou casada, eu tenho 2 filhas, né? Uma que vai fazer 5 anos esse ano e a outra que vai fazer 2. As 2 meninas eu tive enquanto colaboradora desta empresa. Então, acho que além de todo esse processo, né, na contratação, a gente também pensa muito na retenção e no acolhimento. Então, uma das medidas que a gente implementou aqui e logo adotou quando saiu a lei é a licença maternidade estendida, né, que ela vai até 6 meses. A BTP logo abraçou isso, né? E a rede de apoio, nossa, eu não tenho nem, assim, ela é fundamental. Existe um ditado que fala que para você criar uma criança, você precisa de uma vila inteira. Então, acho que nesse caso, essa é a definição da rede de apoio, acaba sendo uma vila inteira. Para mim, especificamente, a minha rede de apoio atualmente são os meus sogros, né, a minha irmã, o meu irmão, que de uma forma ou de outra acabam ajudando, mas os meus sogros estão lá todos os dias, ajudam a levar as meninas na escola, a buscar. A gente sabe que os 6 primeiros meses de amamentação são muito importantes, além de um programa de gestantes de acompanhamento, né, para a colaboradora e para a gestante esposa do colaborador ao longo de todos os 9 meses, que é um dos programas bem reconhecido aqui, que o pessoal gosta muito, né, tem muito carinho por ele, a gente, entre outras, né, várias ações, mas eu destacaria essas 2
que demonstram o compromisso da organização com as mulheres. Inclusive, ano passado eu tive a oportunidade, né, pela empresa, de participar de um workshop técnico na Europa e fiquei ausente por uma semana. E não tive preocupação nenhuma, porque realmente meu marido, meus sogros e toda a minha rede de apoio, todos eles me ajudaram muito para que eu tivesse tranquilidade e pudesse exercer a minha função técnica da melhor forma possível, porque eu sabia que elas estavam bem, que todos estavam sendo bem cuidados. Com o advento da pandemia, o online ele, se estabeleceu, mas existem algumas interações que o olho no olho ele é indiscutível, né? Você não tem nada como ter o olho no olho. Enfim, então esse workshop foi porque a gente realmente chegamos no momento do contrato que a gente precisava fazer um alinhamento técnico e aí precisou que algumas pessoas se reunissem, então eu pude representar a BTP nesse workshop. Foi muito bacana, assim, foi muito importante. E a BTP, ela está constantemente investindo nesse aprimoramento do colaborador. Então, pessoalmente, eu tenho apoio para fazer um curso de inglês, né? Além disso, eu estou fazendo também pós-graduação. E aí existe também uma outra vertente, que a BTP ela treina os colaboradores, né? A gente chama de facilitadores, para que a gente possa também atuar como instrutores em alguns programas, em algumas campanhas, em alguns eventos, né? Bom, o BTP com Elas é um projeto, a gente aqui é um projeto bem importante, que não é só para a BTP, é um projeto importante para o Porto, é um projeto que realmente vai fazer a diferença na vida das mulheres, porque é uma iniciativa social, está muito pautada em equidade, diversidade e inclusão, e ela vem com essa força de mostrar para as mulheres que a gente pode atuar dentro do Porto. Né? Então, vem muito com aquela perspectiva de capacitar, de formar e de dar espaço para essas mulheres se enxergarem aqui dentro e experimentarem, porque muitas vezes a gente vai trabalhar no segmento e a gente não conhece. E como esse nosso projeto, as mulheres passam em torno de 2 meses em aulas aqui dentro, experimentando, são dinâmicas, são vários tipos de atividades, né? E dentre as atividades, elas circulam pelo Porto todo. Então, elas têm a oportunidade de ver de perto um container, um STS, um funcionamento, como é que é o calor do Porto, né? Acho que isso faz diferença e muitas das vezes, né, a gente não tem essa oportunidade de experimentar o segmento que a gente vai trabalhar. E com esse projeto a gente traz essas mulheres, capacita, forma essas mulheres para que elas possam ingressar no mercado de trabalho. Claro, forma um banco de talentos para a empresa, se a gente tiver oportunidades, a tendência, é claro, a gente absorver, mas é uma iniciativa social para outras empresas também, ou até para outros segmentos, porque ela empodera muito, né? Ela fortalece muito, ela traz para a mulher uma possibilidade a mais. Então, eu também tive a oportunidade, estando desse outro lado, né, não como aluna, mas como instrutora, de participar da Semana da Educação, ano passado, do BTP para Todos, né, que é um outro programa que traz também pessoas com necessidades especiais. E aí vem um outro aí, né, em relação às mulheres, né, com um programa de capacitação para mulheres, que eu também vou ter a oportunidade de ser instrutora. Bom, eu sou a coordenadora desse projeto, então eu sou a pessoa que contribui com a capacitação, com os padrões, com aquilo que a gente vai multiplicar, de que forma que a gente vai multiplicar. Então eu cuido da logística, preparando os multiplicadores, né? E faço todo o acompanhamento, o suporte até a formatura final. E até definição de conteúdo, escopo, toda essa etapa fica dentro da área de desenvolvimento organizacional, na qual eu coordeno. E a Thaís, ela faz parte como multiplicadora. Então, ela é a pessoa que vai lá na sala de aula, que vai compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência. Porque a gente está fazendo algo que é de mulher para mulher e que é mais do que o conhecimento técnico. A gente também está trocando as experiências, as dores do dia a dia, porque a mulher, né, tem muitas faces, né? A gente não só trabalha, a gente tem filho, tem marido, tem cachorro, enfim. Eu sou engenheira, né, civil, sou formada há 17 anos, então eu sei
que essa área que eu venho, desde a minha formação, é uma área predominantemente masculina. Desde o início até agora, eu venho podendo presenciar essa evolução que a gente está tendo, a nossa sociedade está tendo como um todo. Eu vejo como muito boas e muito promissoras, né? Então, por exemplo, a gente nós estamos trazendo novos equipamentos mais modernos, equipamentos com um alto grau de automação, e é um outro perfil de trabalhador e de trabalhadora que a gente está buscando no mercado. Então, porque assim, essa área, vamos dizer, mais braçal, é a mínima que vai continuar. Tudo está sendo automatizado. E aí abre um leque enorme também para as mulheres, né? Porque é uma questão de se qualificar, né? E aí a gente, com o BTP, com elas, está dando essa oportunidade de qualificar. Eu vejo de forma, assim, muito positiva. Hoje, assim, acreditando muito e através de projetos, de iniciativas sociais, eu vejo o Porto com muito mais mulher, né? Eu acredito que é possível e eu acredito que as mulheres também vão se enxergar com essas oportunidades, vendo essas iniciativas sociais. Então, acho que assim, eu não tenho filha, mas se tivesse, imagino que estaria aqui, mas eu tenho uma afilhada e eu vejo com mais oportunidades para ela e com caminhos. Eu acho que a gente está cada vez mais formando mulheres para estarem inseridas dentro dos terminais portuários aí do UNE. Então, assim, nos próximos 10 anos nós vamos trazer muito mais equipamentos para cá, né? Nós vamos trazer, por exemplo, mais 4 guindastes de cais, que é o STS, né? Hoje temos 8, vamos para 12. Nós vamos trazer mais 27 RTGs, que é o guindaste que fica no pátio, eletrificados, né? E isso com automação. Então, é uma nova área que está surgindo e que eu vejo como uma oportunidade para todos. E as mulheres, com a sensibilidade que tem, com o cuidado que tem, a gente sabe disso. Desde que eu tô aqui há 12 anos, quando a gente começou, uma das premissas que a gente queria trazer mais mulheres, porque cuida melhor do equipamento. Né? O cuidado, está intrínseco, né? Essa questão do cuidado. Então, a gente vai continuar buscando, investindo, e se eu puder dar uma dica aqui, busca essa formação na área de tecnologia, de automação, que essa demanda só tende a crescer, não só na BTP, mas no Porto como um todo. Olha, daqui a 10 anos a BTP tem grandes desafios, mas em relação à questão das mulheres, acho que eu imagino que a gente consiga chegar no nível de igualdade, né? E eu acho que está todo mundo batalhando para isso. A BTP, sim, tem grandes desafios, né, na verdade, nos quais eu estou inserida, assim, de certa forma. E aí, conforme eu falei no início, poder presenciar isso, então em 10 anos ver isso tudo sendo edificado e construindo, acho que isso vai ser, acho que minha maior realização, assim, uma das grandes realizações da minha vida vai ser realmente poder vivenciar e estar presente em tudo que tá por vir a acontecer e também, juntamente com isso, também ver essa mudança, né? Trazendo essa equiparidade das mulheres em relação aos homens. Hoje eu faço parte de uma equipe que está olhando os projetos para o futuro, de uma possível remodelação do terminal, que venha trazer muito mais capacidade para a nossa empresa. Então, nesse sentido, como engenheira, poder fazer parte, presenciar essa conclusão, essa completude desse grande projeto, acho que acaba sendo uma grande conquista pessoal minha e profissional também. Então, para mim, está muito relacionado ao meu propósito de vida. Então, por isso que para mim é tão gratificante poder fazer parte desse local, dessa empresa, deste terminal.
porto delas. Oferecimento Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.